Muito bem, pessoal, como vocês estão? Chegamos então a mais uma edição do nosso Podcarly, o podcast que acontece aqui nos estúdios da Brívido. E como prometido, hoje eu tenho um convidado muito especial, vocês já vão descobrir quem é. Com um adendo só, continua comigo aqui, Maria. Eu nunca mais vou fazer o que eu fiz da primeira vez. No primeiro podcast, eu anunciei, o segundo convidado é a pessoa tal, se você assistiu, você já sabe de quem eu tô falando. Mas eu não pretendo fazer isso mais, porque foi uma adrenalina aqui, porque a gente anuncia o próximo, e se acontece alguma coisa, a agenda quase não deu certo, ia ficar que eu falei de um convidado que não poderia acontecer no primeiro instante. Mas graças a Deus deu tudo certo, e eu já vou começar agradecendo ele pela disponibilidade, porque essa semana está especialmente corrido, né, como já sempre é corrido, mas ele conseguiu disponibilizar um intervalo de tempo aqui para vir nos abençoar. Eu estou falando dele, o homem, o mito, a lenda, pastor Eric Cabral. Bom dia, pastor. Bom dia, obrigado, Renan. Obrigado aí pelo convite, né? Realmente está numa correria, porque é semana de evento, né, do Top, mas é um prazer estar aqui com vocês, aqui com a Brívido aqui nesse podcast. Legal. Pastor, quero só começar contando uma curiosidade, né? A gente veio aqui para Ribeirão no finalzinho do ano passado, né? Tá quase fazendo um ano. Mas eu já te conhecia de bons anos atrás por uma breve passagem, o senhor vai lembrar, não de mim na ocasião, mas do momento. Eu te vi a primeira vez lá em Ourinhos, na igreja videira de lá, quando o senhor foi prestigiar a ordenação do pastor Felipe. Foi a primeira vez que eu te vi, foi lá, naquela reunião lá de ordenação. E desde então o senhor sempre esteve no meu radar aqui, não por contato próximo, mas passei a te conhecer e tal desde aquela ocasião. E fica só o registro aqui, quando a gente estava para vir para cá de fato, o pastor Felipe, que é muito amigo teu e muito meu amigo também, ele frisou para mim, cara, que legal que você vai para Ribeirão Preto, e olha, se tem um cara para você ser amigo, é o pastor Eric, mano, esse cara é fantástico e tal. Eu falei, legal, bom saber. Sim, eu lembro muito bem dessa ida, né, em Ourinhos, que foi na ordenação do Felipe, que eu tinha uma semana de ordenação naquela foi a mesma época, então. Basicamente faz 10 anos. Legal. Então é bom saber, já que eu preciso dar 10 anos de parabéns pelos 10 anos pro pastor Felipe também, então tá batendo a mesma data. A gente tem bem próximo, não lembro exatamente o dia, mas tem que buscar nas fotos lá, mas a gente tem a diferença de uma semana, assim, que eu fui ordenado numa semana, na outra foi ele. Que legal, muito bacana. Mas então, pessoal, eu tô falando aqui com o pastor Eric, e ele é pastor da Igreja Videira, né? Líder dos legendários aqui em Ribeirão Preto, dentre muitas, né, coisas que ele atua. Mas eu quero começar perguntando pro senhor, né? Tá fazendo agora, então, 10 anos de ministério, né, de chamado pastoral, né? E se o senhor puder compartilhar com a gente quais talvez foram ou qual foi o maior desafio ao longo desses 10 anos como pastor. Sim. Bom, assim, desafios são muitos, né? Acho que você está sempre crescendo, sempre aprendendo, né? Mas nesses 10 anos, boa parte dele eu fiquei lá em Sertãozinho, né? Onde nós plantamos a Igreja Videira lá, que hoje tá indo muito bem lá, inclusive o nosso obreiro que ficou lá, ele vai ser ordenado agora também. Eu acho que esse desafio de plantar a igreja, ele assim, bem desafiador, né? Acho que qualquer pessoa que empreende, qualquer empresário,
né, que vai fazer qualquer empreendimento, né, você começar algo do zero sempre é um desafio grande, né? Verdade. A gente tem que aprender, você vai aprender a ser feliz, né, com os pequenos frutos, você desenvolve muito essa gratidão, né, com pequenos passos que você dá. É igual o filho, né, o filho quando ele aprende a ler aprende a falar a primeira palavra, ou aprende a ler ali a primeira palavra, né, a gente fica tão feliz com isso, né? Eu digo que essa, na verdade, é um dos maiores desafios, você aprender a ser contente, mesmo diante de situações que talvez, assim, muitas pessoas não iriam se contentar com isso, né? Você está mirando um sonho, né? Um alvo tão grande lá na frente e tem que se contentar com agora. Eu digo assim, que quando eu fui para lá, eu tinha uma palavra de Deus, que a palavra era que o gigante ia cair, né? Eu lembro muito bem de Golias, né? nessa palavra que Deus me deu. Só que quando eu cheguei, eu vi que o gigante, ele era... dava mais medo, né? E a gente passou o período da pandemia, né? Vimos muitas igrejas fecharem, né? Tem denominações lá que tinham 10 prédios na cidade fecharam. E nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus ali, nós somos sustentados, né? E a igreja passou a crescer até mais no período da pandemia, né? Num período que é incomum acontecer. Sim. E aí, né, depois nós decidimos voltar aqui para Ribeirão Preto, que éramos aqui, né, minha esposa. Então, acho que o maior desafio é esse. Acho que a plantação, fazer uma obra pioneira é um grande desafio. Legal. Se eu puder voltar um pouquinho atrás, eu já comecei perguntando sobre esse desafio, né? Mas buscando um pouco a origem, acho que é legal do pessoal conhecer um pouco mais também, pastor. Como que se deu, né, esse chamado? Quem era o pastor Eric, né? A gente tem essa curiosidade, alguém que foi criado na igreja, alguém que teve outra trajetória, teve um chamado. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Eu não vim de um lar evangélico, vim sim de um lar cristão, né, onde meus pais eles sempre criam em Jesus, mas não frequentavam nenhuma igreja, não tínhamos não éramos de nenhuma denominação, né? E eu conheci, né, a videira, eu me converti na videira, eu conheci a videira através de uma pessoa que eu me relacionei, e a gente tinha uma célula no prédio dela, eu comecei a participar, e ali tudo começou, eu conhecia Jesus, passei pelo encontro com Deus, e houve um dia, exatamente assim, tem um dia específico que eu senti Deus falar comigo mesmo, que Deus teria para mim o ministério da palavra, né, um ministério pastoral. E aquilo ficou no meu coração, a princípio, né, às vezes você fica até empolgado com o status de ser, né, mas Deus ele vem depois te tratando, ensinando, né, que o ser pastor, na verdade, é você servir. Né? Então, acho que a ênfase de tudo é o serviço. Então, aí logo eu já comecei a servir na igreja, fiquei talvez uns 10 anos servindo, liderando célula. Isso que o senhor falou, só interrompendo um pouquinho, é muito importante, porque às vezes, talvez os jovens, ou mesmo não jovens, às vezes vislumbram com o fato da gente estar à frente, né? Estar em cima do palco, do púlpito, falando e tal, e às vezes almeja o pastorado, não pelas razões mais corretas, às vezes precisa ter um alinhamento no coração, isso que o senhor falou. Né, o pastor, se não é para servir, é aquele que tem o coração de servir aos outros. Né? Eu digo que assim, Deus ele te dá o sonho, Deus planta isso no seu coração, e com o passar do tempo, Deus, através das circunstâncias que você passa, através das dificuldades, das lutas que você vai passando, Deus ele vai trabalhando e moldando o seu coração. Deus vai moldando as suas motivações. Então, a gente sempre falava isso, né, que um dia é o dia que Deus te chama, outro dia é o dia que Deus cumpre esse chamado, né? Então, há um espaço entre esses dois acontecimentos, e o espaço entre esses dois acontecimentos é exatamente o trabalhar de Deus. Não que Deus parou de trabalhar, né, mas é como se Deus dissesse para você, eu tenho isso para sua vida, mas eu preciso te formar na minha escola, né, para te dar o diploma. Né? E chega um momento que você tem
Deus, vamos dizer assim, te dá o diploma. Na verdade é um amadurecimento, né? Eu digo que até mesmo ser pastor, ser ordenado como eu fui, né? Nós vamos ter agora também aqui na nossa igreja a ordenação de 2 obreiros, que agora serão pastores, né? Eu digo que assim, a maturidade é uma quando Deus me chamou, a maturidade é outra quando eu fui ordenado, e depois de 10 anos, a maturidade também é outra, entendeu? Que legal que o senhor falou isso, porque era uma das perguntas que eu tinha. O que mudou? Quem era o pastor Eric de 10 anos atrás e o pastor agora? O que o senhor observaria nessa mudança de mentalidade ou maturidade, enfim? Olha, eu acho que uma das coisas que mais mudou nesse intervalo, né, de 10 anos atrás foi a maturidade com relação à religiosidade, né? Porque eu acho que o jovem, eu era jovem, eu era um jovem muito legalista, muito mesmo, assim, né? Aquele que eu me cobrava muito e cobrava muito dos outros também, né? E eu vi que isso se torna um peso, tanto para mim quanto para o outro também, né? Isso se torna algo, a vida cristã se torna pesada, se torna difícil, se torna algo que você faz por medo, algo que você vive, mas sem ter prazer, né? Eu acho que acho que essa é a palavra certa, né? Você aprender a ter prazer na vida cristã. Né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. Então, depois de 10 anos, a gente se torna mais maduro, e eu vejo que não é necessário essa cobrança, né? Cobrar as pessoas. Não, na verdade, a vida cristã, ela é da leveza. É ser o que Jesus falou para nós, né? Que o fardo dele é leve e suave. Então, se o fardo dele é leve e suave, quem sou eu para colocar o fardo pesado nas pessoas? E quem sou eu para levar também o fardo pesado das pessoas? Né? Então, acho que essa maturidade, que é o aprendizado da vida cristã real, verdadeira, né? Não que... eu sei que os jovens às vezes são muito radicais, né? Querem ser extremamente radicais, mas essa radicalidade muitas vezes ela é convertida nessa forçação de barra, né? Sim. E aí a vida cristã ela se torna pesada. Então, não que os nossos jovens são assim, né? Mas eu era assim, eu tinha esse jeito, né? Ou essa religiosidade dentro de mim. E eu vi que, na verdade, assim, a transformação, ela sempre acontece de dentro para fora, né? A mudança, ela começa lá dentro e ela floresce como uma semente. Não é por força nem por violência, né? O senhor falou isso, é muito legal, dessa questão da maturidade. Só citar uma ocasião aqui da minha experiência ao longo dos últimos anos, né? Estando à frente também em outros níveis de liderança, né? Como discipulador. Eu lembro uma vez, falando dessa maturidade que o senhor citou aí, né? Da gente crescer um pouco nisso. Eu lembro a época que eu era um discipulador novo, e aí tinha um evento lá na cidade que eu morava e tal, e tinha uma expectativa grande de uma das pessoas da minha célula que já estava envolvida num certo nível na vida da igreja e ainda não tinha participado do encontro. Eu lembro que foi uma pressão tão grande para esse irmão participar, porque ele já estava e tal, ele não podia, ou não tinha tido revelação ainda do porquê ele tinha que estar lá. E aí eu lembro que a gente foi apertando tanto esse irmão e tal, e aí deu ruim. Meu irmão espanou, então assim, realmente esse tempo também, né, que na verdade são as experiências também, né, porque depois disso eu falei, cara, isso não funciona, nunca mais eu vou apertar o pessoal assim, porque não adianta, a gente tá aqui para ajudar, né, incentivar, mobilizar, mas é uma linha às vezes assim, né, entre você sentir que você tá mobilizando, incentivando, ajudando a quebrar um paradigma, ou você só tá mesmo apurrinhando a pessoa num momento que talvez ela não tá ainda, né. Sim. Você aprender a esperar o momento de cada um, né. A gente aprende que existe um caminho, né? E esse caminho, cada um tem a sua experiência no caminho, né? Hoje a gente acompanha homens, né, na montanha e tudo mais, homens que descem, na verdade, a montanha, os caras que se tornam legendários, e muitos, às vezes, caminharam por muito tempo de uma vida muito torta, né? Uma vida muito... caminhos que não são, que realmente são caminhos ruins, né? E quando eles têm essa experiência da montanha, normalmente eles querem retomar o caminho certo. E aí eles ficam muito preocupados. Ai, cara, mas o que eu preciso fazer agora Eu falei, cara, agora o mais importante não é a velocidade com que as coisas acontecem, mas sim a direção. O mais importante sempre foi a direção, nunca foi a velocidade. Então, o jovem, ele se preocupa, ele quer a velocidade.
Só que a velocidade é o seguinte, não adianta eu andar, né, a 200 por hora numa direção errada. Eu vou ter que voltar, vou ter que, né, recalcular a rota. Então, acho que o que acontece com os jovens é isso, né? Muitas vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer ver crescer. Acho que isso foi uma das coisas que foi o desafio que eu vi em Sertãozinho, na época, quando eu fui plantar a igreja, porque eu falei, cara, em 2 anos nós vamos ser uma igreja já de milhares aqui, né? Tô jogando muito alto aqui, mas a gente pensava que ia explodir. E a explosão, ela não acontece bem assim, né? Acho que tem um tempo da explosão, mas tem um tempo também de você cavar, né? Então, acho que assim, nós cavamos muito e fomos também muito escavados por Deus. É aquilo, né? Uma grande construção só permanece firme, né? Com uma grande base, né? Com uma base profunda, né? Tem que ter um fundamento, tem que existe essa solidez para poder construir, senão não tem, Exato. Não tem nada que... E eu disse que seria uma conversa bem orgânica, enquanto o senhor ia falando aí, né? O senhor citou nesse processo, dessa mudança, desses 10 anos, nessa maturidade, você falou a respeito da religiosidade, né? Então, assim, para a gente que já é, vamos dizer, videriano, isso já é algo bem, assim, absorvido por nós. Sim. Mas o pessoal, talvez, que está assistindo, que ainda não tem muito essa conexão, né, na vida, né, que a gente vive com a igreja videira, por exemplo, eles estranham a gente falar assim, eu tinha um problema, qual era? Eu era muito religioso. Porque se tem por natural que isso é bom, né, fora, né, é uma pessoa muito religiosa e tal. Fala um pouquinho pra gente, se o senhor puder explicar essa questão da religiosidade, que às vezes confunde as pessoas. Eu acho que a religiosidade, ela acaba sendo associada a um certo tradicionalismo que existe dentro das igrejas. E aqui eu digo de forma geral, entre todas as denominações. O que seria esse tradicionalismo? Será que aquilo que eu faço aplicando o meu coração, ou eu faço por tradição, ou pior, eu nem sei por que eu faço, né? Eu faço porque todo mundo faz, né? Então, por exemplo, você vai num culto, e aí você vê um monte de gente levantando a mão no momento do louvor, a tendência é que você também levante a mão. Mas a pergunta é, você levanta a mão por quê? Qual que é essa... O que significa esse sinal, né, de levantar suas mãos? Não, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Né? Então isso entra nesse tradicionalismo, né, é algo mecânico. Agora, a religião, ela está sempre ligado a essas tradições, a esses dogmas, a crença, a doutrina. Na verdade, a religião, ela traz um parâmetro para a sua fé. A religião, ela não é ruim no seu todo. Ela, na verdade, ela dá um parâmetro, não deveria ser uma regra, mas deveria parametrizar. Mas o que é importante? O importante é a fé, porque a fé, ela está ligada à experiência. Então, do que adianta eu ser um religioso, mas não tenho experiência, entende? Então, teoricamente, para eu ser um religioso, eu deveria ter uma experiência. Mas o que acontece é que muita gente é muito religiosa e não tem experiência. Entendi. Então, por exemplo, né, às vezes a gente fala, já vi muitos evangélicos falar, não, sou pessoas que falam que é católico não praticante, né? É só um religioso, é cara que vai na missa e tal, não sei o quê. Mas tem muito evangélico que faz a mesma coisa, ele só vai no culto. Mas o que ele absorveu? Ele teve uma experiência com Jesus? Ele naquele culto ali, Deus falou com ele teve uma palavra que ele está carregando ela. Então, eu acho que para explicar de uma forma mais sintética o que é a religião é essa forma mecânica de se viver a vida cristã. Que você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser o que for. Sim. Você pode ser alguém religioso. Não é porque o católico não é religioso e nem o evangélico é religioso. O religioso é aquele cara que vai e não tem experiência. Eu preciso ouvir Jesus, eu preciso experimentar, eu preciso tocá-lo, eu preciso ouvir ele no meu coração. Então, se isso não acontece, você é só um religioso. Porque conforme você vai tendo essas experiências elas vão te transformando. A Bíblia diz isso, né? Então, essas experiências, quando eu contemplo, né, o Senhor face a face,
eu sou transformado de glória em glória. Então você vai se tornando alguém mais amável, você vai conhecendo mais, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Ou seja, se eu ando com Jesus, eu vou me tornar mais parecido com ele. Verdade. Então eu acho que a religiosidade é vencer essa mecânica que existe. Que é o que Jesus falou dos religiosos, dos fariseus, né? Vocês praticam tudo aí, de olhar, vocês estão lá na frente, né? Tô falando aqui de forma bem simples, mas por dentro o coração de vocês está distante. É sistematizar a fé. A fé não pode ser sistematizada. A minha experiência é uma, a sua experiência. Nós viemos, eu vim para Ribeirão, basicamente no mesmo momento ali que você, né? É verdade. Vai dar um ano aí, eu voltei, na verdade, você veio, né? Mas cada um teve a sua experiência, mesmo tempo, mas cada um teve a sua forma de vir, como veio, em que momento veio. Então, assim, a experiência com Deus é a mesma coisa, cada um tem a sua. É como na montanha, cada pessoa tem o seu encontro com Deus de uma forma diferente. Legal demais, pastor. Que bom que a vida nos uniu de novo aqui, como diz o pastor Silvio, nessa Califórnia brasileira. E antes da gente seguir só aqui no bate-papo, eu preciso fazer menção aqui do nosso oferecimento desse segundo episódio, que é por conta da TMS Contabilidade, nosso grande amigo Thiago Sacumã, um profissional ímpar. Quem conhece sabe, se você precisa, né, de algum trabalho no que diz respeito à contabilidade, entre outras coisas, o escritório dele é muito completo, ele tem muito know-how em tudo que ele faz. Uma breve conversa com ele você já percebe, né, o quanto entendimento ele tem, né, o quanto ele conhece do ramo dele. Então, e é sempre um cara muito querido, né? Então, recomendo, né, e agradeço aqui pelo oferecimento desse episódio. TMS Contabilidade há mais de 2 décadas transformando empresas em legados, proteção, estratégia e proposta em cada CNPJ. Então, o contato está aqui na tela, você entra em contato, com certeza você vai ser muito bem atendido pelo pessoal, pelo Thiago, pela Karina, Letícia, qualquer um deles vai te atender muito bem. Muito obrigado, TMS Contabilidade, estamos juntos. Mas então, pastor, voltando aqui ao nosso bate-papo, a gente falou um pouco aí da tua história, e é sempre muito interessante conhecer um pouco mais, né, das raízes das coisas, mas não podemos deixar agora também de falar, né, de algo aí que o senhor já veio até paramentado, né, que é a respeito dos legendários. No episódio anterior com Israel, a gente até falou um pouquinho, eu não puxei muito, falei, deixa esse assunto pro nosso diretor, que ele vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. Mas vamos falar então desse projeto que tem acontecido aqui em Ribeirão Preto, que fez um ano também, agora em outubro, né, de atuação aqui na cidade mesmo, e tantas coisas já têm acontecido, né, pastor? Foram mais de 1.700 homens até o último top, né? Já foram impactados aqui por todo esse mover que está acontecendo, e gostaria que o senhor falasse um pouco como tem sido isso. Primeiro, como que foi a tua conexão com esse projeto, e eu já citei no episódio anterior, e faço menção aqui de novo, que eu era um grande crítico, né, desse projeto. Eu tirava sarro, sabe? Então, assim, na época que o projeto apareceu para mim, eu morava em Cuiabá, né, na época. E eu fui assim, sabe, fazendo críticas, eu não entendia, né, porque a camada superficial você não consegue entender. Então eu via aqueles caras indo de laranja pro culto, eu já falava, pra que isso, né? Aí os caras começavam a gritar, aú, 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 eu falava, pra que fazer isso também, né? Então quando você não conhece a raiz da coisa, quando você não tem a experiência, você fica só com aquilo que é mais raso, superficial, você não consegue discernir. Então eu era um grande crítico, e resumindo aqui, que né, não vou entrar em detalhes, mas acabou que as circunstâncias foram me levando, me empurrando pra montanha, e eu digo, sem medo de errar, que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, ou foi um dos melhores sims que eu disse para o chamado de Jesus para mim, porque essa experiência me impactou profundamente, mas eu queria ouvir a tua história, como que foi a tua conexão com esse projeto? Acho que assim, a minha experiência não foi tão diferente que a sua, né? O sentido de ser também um crítico, né? E a gente acaba tendo essa desconfiança, porque é algo novo, algo que é desconhecido, né? Então, a gente, por costume, isso acho que é do humano, né? Nós fugimos daquilo que é desconhecido, nós queremos o que é conforto, né? E o Legendário, ele já te mostra desde o início que é um desconforto, né? Todo mundo fala, né?
e toda essa questão, né, estereotipada do Legendários, né, de farda, de laranja, gritando AU, né? Eu também, assim, muitas vezes eu brincava, inclusive, com os meus pares, né, os pastores que eram meus pares, eu falava, cara, e esses gritos aí? Nunca vou fazer isso. Basicamente isso, né? Isso não é pra mim e tal. Acho que é o que, assim, 90%, se não mais aí, dos homens que às vezes olham para um vídeo, olham, né, para os Legendários, eles pensam a mesma coisa, né? O que é natural. Mas acho que assim, o que é importante dentro do Legendários são os resultados. Né? Então, assim, realmente, 72 horas na montanha não muda ninguém. Alguém que tem até citei aqui, né? De pessoas que viveram uma vida torta a vida toda, assim, são anos, 20, 30 anos, vivendo num casamento ali. Às vezes muito mais. Às vezes muito mais, né? Viveram a vida toda torta. E aí, como que você desentorta tudo isso? Como que isso não acontece em 72 horas. Mas o que acontece na montanha é uma alteração na sua forma de pensar, né? Porque lá, eu falo que o Legendários, ele é um evento de espiritualidade. Ele não é um evento evangélico, ele não é um retiro, ele é um evento de espiritualidade. É um desafio de espiritualidade que você tem, né, o momento de olhar para dentro de você mesmo, né, de você olhar para aquilo que você para você ter contato consigo, que hoje, por conta do celular, nós não temos mais aquele contato conosco mesmo, né, de você enfrentar as suas lutas, enfrentar os seus problemas. Então, hoje, o tal do feed, né, de rolagem, né, que a gente às vezes fica tanto tempo ali, a gente está fugindo de nós mesmos. É a mesma coisa da droga, é a mesma coisa da bebida, é fugir de nós mesmos. O enfrentamento, estamos fugindo, né? Então, lá nós temos esse confronto mesmo com quem somos, né? Será que estamos sendo quem deveríamos ser? Né? Você tem o seu contato com Deus, você tem o seu contato com a natureza, você tem o seu contato com o próximo, consigo. Esse é o pilar, na verdade, da espiritualidade. Então, o Legendários, ele é esse evento de espiritualidade. Mas não precisa ir para a montanha. Pô, os monges, né, católicos, lá na história da igreja, eles faziam isso. Eles iam para os monastérios, e até hoje, às vezes, você tem monastérios lá, onde os caras estão lá porque eles estão investindo na sua espiritualidade, se abdicando muitas vezes, né, do contato, daquela rotina, né? Para você voltar, zerar ali a sua vida mesmo, né? Porque a gente entra também na mesma forma que você entra no automático na religião, você entra no automático da vida também. E a hora que você vê, você perdeu o prazer de viver. Né? Você perdeu o prazer na vida, você começa a se perguntar por que eu cheguei até aqui? Né? Por que eu conquistei o que conquistei? Nós temos muitas pessoas bem-sucedidas que sobem a montanha e o cara chega lá. O cara não entende por que ele tá lá. Falta de senso de propósito. Propósito zero. O cara não entende, mas assim, ele simplesmente se vê num caminho que ele trilhou de sucesso, muitas vezes, e ele fica com essa lacuna, nessa pergunta: por que eu conquistei isso? Será que eu não fiz alguma coisa errada? Isso é falta de propósito, é falta de senso de propósito, né? Então, no meu caso, quando eu subi a montanha, eu tenho, acho que essa na minha vida é muito presente, né? Essa questão da paternidade, essa questão da masculinidade, porque isso sempre me cercou, minha vida sempre foi cercada por isso, né? Por coisas intensas dentro dessa área da minha vida, né? Então, tanto desde a minha experiência com meu pai, desde a experiência com os meus filhos, então somos uma família atípica, então tudo isso veio assim de encontro com o que o Legendários fala, né? Com o que é pregado, vamos dizer assim, o que é falado na montanha. E esse eu falei, cara, isso aqui tem um propósito muito bom, porque se tem uma coisa que eu não quero ver, são famílias destruídas. Se tem coisas que eu não quero, se eu pudesse escolher na sociedade, é não ter famílias destruídas. Né? Famílias que acabam por causa de traição, famílias que acabam por conta de outras coisas, enfim. Mas
se isso é algo que vai transformar a realidade não só desses homens, mas vai transformar a realidade do casamento desses, que envolve a esposa, os filhos, porque eu convivi no casamento, eu dizia que eu queria me casar com 45 anos pelo que eu via de casamento, as referências que eu tinha. As referências eram todas ruins. Eu tenho 7 tios de um lado e 8 do outro ali da minha família. Acho que eu só tenho um tio que morreu, que foi até o fim do seu casamento, vamos dizer assim. O resto foi tudo tragédia, né? Então, a referência era basicamente zero, né? Então, se existe uma forma de nós mudarmos essa realidade, eu acredito que é o Legendários. O Legendários, ele tem assim, nós vemos esses testemunhos, né? Pessoas falando sobre muitas mulheres, né, falando. Então, eu vi muito propósito no Legendários. Às vezes, pode ser, eu sei que tem pessoas que olham para o Legendários com um olhar errado, sim, só que tem que conhecer, tem que experimentar. Não tem jeito. Experiência, tem que viver essa experiência. E eu tomei essa decisão, né? Fui sendo empurrado e resolvi ir para entender de fato o que acontecia. Porque só ficava com essa camada superficial, né? Aí eu criticava, esse povo aí, né, não foi escoteiro quando era mais novo, inventou moda agora e tal. E aí quando eu fui que eu pude compreender a profundidade. Então assim, imagina, 72 horas é tempo, né? Vivendo experiências dinâmicas, circunstâncias lá, e você sem ter isso, né? Sem ter o conhecimento disso, querer decretar uma opinião muito certeira, não tem como, né? Então, assim, fica inclusive o convite, você que é homem está nos assistindo, né? Se envolva com esse projeto, vale muito a pena, né? Ainda que você tenha críticas e tal, se permita conhecer, né? Entender a fundo o que nós vivemos lá e depois que nós experimentamos, por que nós nos sujeitamos a voltar montanha após montanha para servir e acompanhar outros homens passando no mesmo propósito. Então, realmente, cara, é um projeto muito marcante. Não é sobre ser um homem perfeito, mas ser sua melhor versão, né? Sim. Nós erramos, eu erro, né? Muito mais do que eu gostaria, né? Como o Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo, mas nós nos sujeitamos ao propósito, ao processo de estarmos, né, cada vez mais, né, buscando, né, sermos pais melhores, homens melhores e tal, ainda que a gente erre. Né, eu tenho, não sei se vai dar para mostrar aqui, essa pulseirinha aqui que eu adquiri, né, logo após a minha montanha, e ela nunca mais saiu do meu braço. E não é nada místico, longe disso, mas a experiência foi tão marcante para mim, tão profunda, que eu fiz questão de comprar logo que eu desci da minha montanha. Eu fui adquirir a pulseira porque eu queria que ela fosse para mim um marco, porque em alguns outros momentos que viriam na minha vida, eu queria ter algo visual. Quando eu achasse assim que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, eu queria olhar e lembrar, cara, eu consigo. Se o Senhor estiver na minha caminhada, se eu chamar Ele para minha caminhada, eu consigo, por mais difícil que esteja. Você sabe que essa questão, né, de você ter o que acontece com muitas pessoas, e aí isso vira alvo de muita crítica, é que muitas pessoas, quando ela desce, né, da montanha, aquela experiência, eu falo que às vezes nem eu tenho assim a dimensão do tamanho da experiência que cada homem vem na montanha, né? Porque algumas vezes alguns me procuram e às vezes vem assim até chorando, né? Eu falo, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. Gente que passou a cuidar da saúde, gente que passou a cuidar do casamento, gente que passou a cuidar de filhos, que não cuidava, né? Homens que não cuidavam da sua esposa, passaram a cuidar, o casamento mudou e tudo mais. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, elas chegam a ser, assim, extremas nessa definição do mar, porque às vezes tem cara que tatua, né, no seu corpo ali, e aí tem gente que eu vejo falando, pra que isso? Pra que isso? Só que, cara, eu não sei qual foi o impacto da experiência daquela pessoa. Exato. E aí, assim, se a pessoa faz algo muito, né, assim, extremo, vira alvo de crítica, mas nós não sabemos o que aquilo mudou na vida dela. Exato. Qual foi a transformação que ela teve? Então, assim, essa crítica, às vezes, ela tem que ter esse olhar de por que será que esse cara fez isso? Exato. A pergunta é boa, a origem do coração que é ruim. Qual que é a pergunta boa? Pra que isso? Por que isso? Vai descobrir. Assim, algumas pessoas têm essa experiência de tatuar no corpo, de, enfim, tantas outras, sim, marcos, porque
é uma experiência que transforma a vida do homem. E nós não sabemos muitas vezes que nós entramos nesse automático da vida, né? E não sabemos muitas vezes por que entramos naquilo, não sabemos. Simplesmente você vai caminhando, você vai seguindo. Vai por osmose. E aí chega uma hora que você fala, cara, opa, tô perdido. Uhum. É a questão da direção. O mais importante é você ter direção correta e não velocidade. Exato, então, isso aí foi poderoso. Essa experiência da montanha, ela traz propósitos para dentro do homem. Né? Então, por isso que muitos voltam, né? Por isso que muitos decidem agora, então, eu quero servir nisso, porque eu quero que mais homens vivam essa mesma experiência. Que o senso de propósito, cara, é você falar o seguinte, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. É como uma caneca. Ela nasceu ela foi criada, ela foi formatada para beber água. Não adianta eu pegar ela e colocar a caneta dentro dela. Se ela tiver, né, ela se tornar um caneteiro ali, um lugar para colocar a caneta, ela tá fora do propósito dela. Eu fui criado para ser uma caneca, mas agora eu tô aqui encostado recebendo caneta. Né? É isso que traz o senso de propósito. Profundo isso, cara. E essa coisa da gente sempre querer, né, levar outros homens a essa experiência. No âmbito mesmo de igreja em célula, né, a gente sempre ouviu e aprendeu muito sobre não ser o crente fim da linha, né? O que é o crente fim da linha? O mover atravessou séculos para chegar até você. Alguém, né, de repente investiu tempo, energia da vida dela para levar você para perto de Cristo. Aí uma vez que você vai, você é o crente fim da linha. De você não passa mais. Então o nosso coração como Legendários é o extremo oposto disso. É uma experiência tão marcante, tão poderosa. E por isso que existe um encargo, né, um desejo muito forte em nós de levar outros homens a ter essa experiência e estar lá presenciando. Né? Eu falo muito, pessoal, quando, né, vai na minha equipe, eu estou como coordenador de mídia do projeto e às vezes tem pessoas servindo a primeira vez. Eu sempre falo nas reuniões, cara, uma das coisas mais incríveis de estar servindo é que agora você consegue tirar, né, essa visão mais fechada aqui da sua experiência, de tudo aquilo que você está absorvendo naquele dinamismo todo dessas 72 horas, e você pode agora observar a mesma coisa multiplicada na vida de centenas de homens acontecendo ao mesmo tempo. É muito poderoso, é muito marcante, né, e a gente escuta a pergunta às vezes, já vi comentários, né, nos vídeos, nos materiais que a gente produz, né, olha, o que é isso, né, esse bando de homem, volta tudo chorando depois, encontra a família. Exato, se pergunte por quê. Que experiências eles passam para voltar de uma montanha tão marcados assim, abraçando as famílias, os filhos, declarando ali que vão ser pais diferentes, homens melhores. É tudo muito intenso. Muitos desses homens que chegam ali chorando, né, com as suas esposas, quando alguém fala isso, ele não sabe que esse homem está chorando por causa de uma dor de ter trilhado caminhos errados com a sua família, entendeu? Então, muitos desses homens, eles voltam com essa dor de falar, eu até aqui, até esse momento aqui, eu agi errado com a minha família, até aqui eu agi errado com a minha esposa, até aqui eu agi errado com os meus filhos. E aí, esse choro ali é a retomada de um novo ciclo. Para muitos. Você fala, pastor, todos eles vivem essa transformação? Não. Tem gente que, infelizmente, sobe a montanha, desce a montanha, e ele decide ser quem ele é, para ele acha que ser aquilo ali é ok, sim, e tá tudo certo, ninguém é obrigado, ele vai viver a experiência dele, se ele quer colocar em prática ou não, isso é uma decisão, sim, pessoal de cada um, mas com certeza, boa parte, ele, quando chega ali, que ele, no final do top, né, que eles abraçam suas esposas, seus filhos, cara, ele aprendeu a valorizar aquilo que tem valor. É algo muito profundo, né? Não é um emocionalismo assim, vi minha esposa, que saudade que eu tava. Cara, chega essa dor. Coração, dói o coração, esse negócio por dentro, assim, a gente fica... Eu me lembro que quando eu voltei, né, tudo que eu queria era ver minha família, cara. Tudo que eu queria ver era ver meus filhos. É essa dor que, na verdade, mistura com uma esperança, uma gratidão muito forte de poder fazer diferente agora. Acho que isso é importante, porque... até então, ele não via esperança de mudança. Exato. Muitos estavam sem esperança. A maioria dos homens que eles não têm esperança de transformação. Eu falo porque eu recebo isso no meu celular.
final de semana agora aqui com fechando a inscrição de top, teve mulheres que mandou mensagem falando, pastor, isso aqui é a minha experiência, eu preciso que esse homem suba a montanha, eu preciso que... Alguns até nomeiam, né? É a minha última esperança. Muitas pessoas dizem isso. Nós temos lá no nosso Instagram, lá, o próprio legendário que deu testemunho, que ele fala, eu vi Deus lá no check-out, eu acolhei para minha esposa e vi ela chorando, porque ela sabia, e eu sei também que o Legendários é mesmo. E ela tinha falado pra ele, né, nesse caso, é a nossa última esperança. Então, assim, cara, será que ser esperança pra alguém é ruim? Será que o Legendário é tão ruim, assim, que ele é esperança pra muitos casamentos? Merece tanta crítica e perseguição, né? É de se pensar, né? Então, se pra muitas pessoas é a única esperança, ainda que seja a pessoa que vê a postagem falar, mas isso é o fim, se essa é a última esperança, mas pelo menos é a última esperança. Sim. Então, acho que às vezes até pelo respeito, pela experiência que as pessoas estão tendo, pela transformação de pessoas que estão restaurando seus casamentos, estão restaurando sua relação com seus filhos. Cara, não tem preço isso. Não tem preço. Não tem preço, tem valor que pague isso, não tem... com todo respeito à psicóloga, tudo, cara, não tem nada que paga essa experiência de você ter uma restauração familiar. Eu falo porque eu convivi, né, o casamento dos meus pais não foi um casamento que foi restaurado, infelizmente. Até por muitos anos eu perguntava para Deus, por que eu não conheci o Senhor antes, poderia ter ajudado. Mas a gente sabe que Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Às vezes a gente carrega uma dor dentro da gente, para saber realmente quanto dói. Né? Então hoje eu falo com muita propriedade. Eu me lembro o dia que meu pai deixou a minha casa, que ele dormiu a última vez dentro da minha casa. E aqui, daquele dia em diante eu sei o dia que ele saiu de casa. Eu sei a dor que eu sofri. E eu sei que muitos homens estão pensando em deixar suas casas. Lá no monte, muitos daqueles ali estão até deixar. E eu falo, eu sei quanto isso doeu. Caramba. E muitos desses que estão deixando já sofreram também. Sim. E eles se esquecem que o quanto eles sofreram quando isso aconteceu. Então, acho que às vezes essas experiências que nós temos, né, não falo que foi Deus quem as fez na nossa vida, porque Deus ele não quer coisas ruins para nós, mas eu acredito que isso são os rudimentos de vivermos nesse mundo, e vamos sofrer nesse mundo mesmo, porque esse mundo ele tem um dono, pertence a alguém, nós sabemos quem. Mas qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é que todas as coisas, inclusive as coisas ruins, elas vão cooperar para o nosso bem. Então, vamos dizer assim, eu acredito que isso até faz parte enriquece, na verdade, o propósito de Deus na nossa vida, né? Então, quando eu falo para esses homens, cara, não abandona a sua família, não. Não abandona seu lar, não deixa seus filhos, não. Então, a experiência, ela se torna ainda mais profunda. Eu ia dizer isso, dessa profundidade, que coisa bonita, assim, de certa forma, uma redenção, né? Como o senhor disse, assim, aquele pensamento, né, do jovem, da criança que não pôde ajudar os teus pais, mas agora está à frente de um projeto que pode, né, vivenciar isso na vida de milhares de homens já, pastor. Então, assim, quero, inclusive, realmente parabenizar, né, o senhor, o pastor Ciro, por essa iniciativa, né, de ter trazido o projeto para cá, porque é algo, assim, realmente de muito valor. Isso que o senhor falou, né, de ter tempo ainda, né, temos essa oportunidade de entrar, né, em casamentos que estão prestes a desmoronar, né, e às vezes nem é uma questão, assim, de algo que está acabando, mas é muitas vezes uma vida medíocre, né? Quando a gente fala, a palavra soa ruim, mas é aquilo que é médio, aquilo que é mediano, casamentos que não são ótimos, e é aquilo que a gente sempre ouviu também, né? Não há nada tão ruim que não possa ser consertado e nada tão bom que não possa melhorar. Você sabe que tem acho que assim, existe do pensamento que as pessoas elas carregam esse pensamento consigo, que é, por exemplo, casamento, para muitas pessoas, é quase que assim, é algo impossível de viver bem dentro de um casamento. Sim. A pessoa acha que quem fala tá falando da boca para fora, quem fala tá falando só para VT e tal. Cara, mas é engraçado, é possível você ter um casamento prazeroso. Sim. Eu tenho já vou para 14 anos, 15 anos de casado, fiz 15 anos de casado. Cara,
eu vou dizer para você, meu casamento é prazeroso. Eu tenho prazer no meu casamento, tenho prazer na minha esposa, tenho prazer em viver com ela. Agora, para algumas pessoas, 15 anos, eu sei que tem gente que tem muito mais, né? Tem gente que às vezes tem 30 anos de casado e vive 30 anos de casado sem prazer no casamento. E eu tô falando aqui de sexo, não, estou falando aqui de alegria. Acordar de manhã, olhar para sua esposa e falar, olha só, Deus me deu uma mulher aqui, uma bênção de Deus na minha vida. E há pessoas que não conseguem acreditar nessa realidade de que você pode viver bem, sabe, com prazer dentro de você, mesmo em meio a lutas, né? É verdade. Inclusive eu já vivi experiência, por exemplo, de pessoas da minha família, né, vendo o relacionamento que eu tenho com a Bruna, que também é uma bênção, graças a Deus, também estamos juntos há muito tempo já, né, e sempre com a mesma empolgação, mesma alegria, né? Claro que toda a vida tem seus altos e baixos, mas sempre aquele coração, aquele encargo de sempre trazer aqui para o nível, né, mais alto ali de amor, né, de honra e unidade. E eu já ouvi de pessoas da minha família palavras assim de maldição. Cara, o tempo vai estragar isso aí, pode esperar. Você acha que vai ser sempre assim? Não vai. Então realmente as pessoas não têm essa confiança, né, de que pode ser diferente. Não tem essa certeza, né? Porque isso aí é a pessoa que está acostumada a viver mal. E são as referências também que o senhor falou, e eu falei isso para ela. Você tem essa dificuldade de crer nisso porque as suas referências, as suas companhias, todas são assim. Você precisa mudar de referência, você precisa ver outras coisas e enxergar, conhecer coisas diferentes, porque elas existem. Mas você está preso ao seu nicho e todo o seu grupo é todo do mesmo jeito, vocês falam da mesma coisa e acham que tudo é assim. Você precisa mudar suas referências. Se torna normal, não ter um bom casamento, se torna normal você não ter uma boa relação com o seu filho. Você acha que é normal, na sua mente você acha que é normal. Mas eu digo que não é normal. Não é normal. É possível viver bem. Muito bom. Bom, pastor, caminhando para a gente encerrar, que eu sei que a sua rotina tá puxada, né? Esse podcast vai ser veiculado antes do nosso top, que vai acontecer agora na próxima quinta-feira, e ele vai ser veiculado antes, então a gente está nos preparativos, né, de mais uma experiência, né, tão incrível que é o top. Mas eu não podia deixar, né, antes da gente encerrar, de falar um pouco. O senhor já citou aí sobre a sua família, né, que são uma família típica, né, e uma família linda, inclusive, né, que a igreja toda ama e acompanha. Mas, cara, a gente olha assim e fica imaginando, cara, como o pastor Eric consegue conciliar tudo isso? Como que é a rotina, né? Porque pai de família típica, né, pastor, né, na igreja, líder do movimento Legendários, dentre outras coisas que a rotina da vida, né, de um homem nos puxa. Como é esse desafio, pastor? Olha, é uma vida intensa. Confesso pra você, é intensa. Mas às vezes o pessoal fala assim, cara, eu tô mandando um recado pro pastor Eric, ele não me responde. Imagina só a correria, não, às vezes, centenas de famílias mandando mensagem. Então, assim, é uma vida intensa, mas eu acho que tudo uma questão de propósito, de vida, né? Então, eu envolvo minha família nisso, né? Às vezes a gente entra, se esconde, na verdade, atrás, muitas vezes, da família, de filhos, para poder servir, entendeu? E eu nunca permiti, nunca aceitei isso. Eu sei que tem hora que dá vontade, você se esconder, que fala, tem que... mas eu nunca permiti isso acontecer, porque senão isso vai parar aquilo que Deus me chamou para fazer. Posso dar várias desculpas, eu tenho certeza que elas serão aceitáveis. Sim, seriam listas, né? Seria tranquilamente aceitáveis. Só que eu não permito isso. Eu prefiro viver essa vida intensa, que eu sei que essa vida ela abençoa pessoas. E aqui é o mais importante, essa vida é a vida mais segura que tem, porque que eu estou dentro da vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus eu estou seguro, eu estou tranquilo. Eu estou... É o lugar mais seguro para nós estarmos, no centro da vontade de Deus, que ali você pode ter certeza que você tem respaldo de Deus para tudo. É igual o filho que decide sair de casa. Ele fala, não, pai, eu quero ter a minha liberdade. Aí ele sai de casa. E aí ele vai alugar uma casa. Ele vai descobrir que tem que pagar aluguel, que tem que pagar energia, que as roupas não se lavam sozinhas. Então, qual que é o melhor lugar para você ficar? Dentro de casa. Então, acho que a melhor forma que você
você tem de ter segurança no seu casamento, na sua vida profissional, em tudo, é você viver a vontade de Deus. Ficar no centro da vontade de Deus, que não tem risco. Deus vai te guardar a todo momento. Então, eu faço isso com a minha família. Né? Filhos vão dar certo? Não existe garantia. Seu casamento vai dar certo? Você também não tem garantia disso. Né? Ninguém entra num casamento para dar errado. Pra fazer errado. Mas não existe garantia de dar certo. Né? Então, qual é a forma de dar certo? A forma de dar certo é você colocar tudo que você tem dentro da vontade de Deus. Se torna corrido? Sim. Né? Mas a gente envolve tudo. Então, meus filhos são criados na vida da igreja, meu casamento está envolvido na vida da igreja, meus filhos, às vezes eu saio para trabalhar, fazer alguma coisa, eu carrego eles também, eles vão, às vezes eu falo que eles vão trabalhar comigo, vamos trabalhar comigo, vou lá, às vezes vou na pista, às vezes vou fazer vou com eles. Por quê? Porque isso também vai alimentando eles, entende? Então, eu acho que a correria do dia a dia não pode te parar em servir a Deus. Porque senão você vai dar foco àquilo que é secundário e esquecer daquilo que é primário e mais importante. Mais importante, legal. Isso não deixa parar. Não importa o tamanho do desafio, né? Você tem convicção que você tá, né, na vontade de Deus, isso aí é o que nos segura, né? Muito intenso. Se você não pode entrar, eu falo que nós não podemos entrar na mecânica do negócio, né, da correria e tal. Por isso que é importante você, às vezes, ter momentos. Eu constantemente, eu tenho momentos que eu tiro para investir na vida de som dos meus filhos. Aqueles momentos que eu falo, vou pegar aqui o Vitor, vou... Respeitando a individualidade deles. Vamos tomar um sorvete, vamos sair, vamos assistir algum filme. E faço isso com todos. Faço isso com a minha esposa. Às vezes eu tenho que falar, vamos tirar um Vale Night aqui, mandar lá para casa da sogra, vamos ser minha esposa. Agora estamos planejando e vamos tirar férias juntos, só família, vamos descansar. Então, assim, tem que depois anuncia os dias aí pro pessoal não ficar te mandando mensagem. Sim, eu vou desligar o celular, você vai ver que nem vai abrir. Já coloca lá na foto, estou de férias. Então, a ideia é assim, você dosar isso, entendeu? Você ter tempo de qualidade. Mesmo diante as correrias, é possível ter, é só você se organizar, estabelecer os valores aqui, né? Esse aqui para mim é um valor, ter tempo de qualidade com a minha família, ter tempo de qualidade com meus filhos individualmente, ter tempo de qualidade com a minha esposa individualmente, e ter tempo até mesmo para você mesmo, de qualidade, se permitir. Você tem que parar um pouquinho, descansa, dorme, vai viajar, faz alguma coisa, vai fazer um esporte, então você tem que se cuidar também. Então, legal. Essa mecânica da rotina que você falou é uma verdade, eu já tive experiência assim, com pessoas tão na mecânica da rotina puxada, que o efeito colateral disso, se não tem esse cuidado que o senhor falou, é que você nunca consegue ir fundo. Sim. Porque tá sempre muito raso na superfície, porque é muita coisa, você não consegue nunca a profundidade da pessoa em alguma área que você quer contar ali com ela, porque não dá tempo. Sim. Ela daqui vai para lá, de lá vai para cá, ela não consegue aprofundar nas áreas da vida dela, nas ramificações da vida dela. Então, conselho muito bom esse que o senhor deu, da gente sempre ter esse olhar de parar. É possível dar um olhar de atenção para tudo, mesmo na correria. Muito bom. Pastor, então, de fato, antes da gente encerrar, gostaria que o senhor desse um conselho, né, para outras pessoas que estão nos assistindo, outros homens, jovens que estão olhando para nós e olham muito para o Senhor, né? Uma vez que o senhor está, né, além de ser de fato um homem de Deus, está numa posição de destaque, né? E o pastor Eric, agora de 10 anos já de chamado ministerial, né, cumprido até agora, que conselho o senhor daria para os jovens que estão olhando para o senhor, almejando, vendo lá, olha, o pastor é líder legendário, que legal, eu quero isso para mim, eu quero ser um pastor da igreja também. Qual conselho o senhor conseguiria condensar para esse pessoal? Olha, se fosse dar um conselho para os jovens, uma vez um jovem me perguntou, né, na época eu era obreiro, não era nem pastor, né? E ele perguntou para mim como que ele fazer para chegar onde eu cheguei, né? Porque eu não tinha chegado, eu nem julgo ter chegado em lugar nenhum, né? Mas assim, a gente tem a experiência de vida que nos levou. Já desviou algumas milhas aí. Então eu disse para ele, olha, a única coisa que eu não fiz foi desistir. Então, porque no processo você vai ter vontade de desistir, né? Então, sirva, acho que esse é o conselho, sirva a Deus, sirva as pessoas, seja um servo, isso vai te fazer, vai te tornar o maior, que é isso que Jesus nos ensinou, né? Quem quer
ser o primeiro, sirva a todos. Então, sirva e não desista de servir. Então, decida servir e decida não desistir de servir. Porque no caminho você vai ter desejos e vontades de desistir. Então, o que é o campeão? O campeão é aquele que foi até o fim sem desistir. É o que chegou, cruzou a linha de chegada. Então, que não desistiu. Então, eu acho que a gente não pode desistir. Tomar decisões e falar, eu não vou desistir. Aos homens, né, não desista da sua família. Mas eu estou vivendo um tempo muito ruim. Porque se está vivendo um tempo muito ruim, ele vai passar. Vai passar. Ele vai passar. Nós não vivemos de temporal, de tempestade, né, sempre. Nós temos sol que vai raiar no outro dia. Então, todas as experiências ruins que nós temos, elas nos transformam. Nós só somos transformados nas experiências ruins que temos. E enfrentá-las, elas é muito importante. Você, essa é a questão, você conseguir enfrentar todas as suas circunstâncias difíceis e falar, eu só vou sair disso aqui a hora que essa circunstância acabar. Eu não vou me permitir. Agora tem gente que aceita, né, não consegue vencer aquela situação na sua vida. Tem um desafio e ela desiste de lutar, entendeu? E o pior, ela convive com essa situação, porque aquilo não passa. Então, nós falamos, um casamento ruim, uma vida ruim, você precisa enfrentar. Como que você enfrenta um casamento ruim? Cara, vai para Legendários, vai ler um livro, vai buscar ajuda, ouve pessoas maduras, se envolva, veja, procure o que você precisa para mudar a situação do seu casamento. Então, eu aconselho muitos homens, né, casais não homens, né, que vêm perguntando, como que eu faço para resolver isso? Cara, sirva a tua esposa, seja um servo lá, Deus vai te honrar por isso. Então, acho que o meu maior conselho para todos os homens, vou falar aqui para homens, né, sirva. Nós temos esse chamado de servir. Se Jesus é o nosso modelo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então seja um servo em tudo que você fizer. Acho que isso vai te trazer muito sucesso. Não tem como dar errado. Seja jovem, adulto ou de idade. Seja um servo, né? Isso vai te trazer muitos benefícios para sua vida. Legal. Sim. Pastor, muito boa a nossa conversa. Eu já estou até chateado da gente ter que ir parando, né? Porque realmente foi um prazer te receber aqui. Foi uma conversa muito boa. Tenho certeza que esse bate-papo também, de certa forma, vai ajudar alguns homens e tal, tudo que a gente conversou aqui. E de qualquer forma, foi bom demais, foi muito prazeroso. Quero aproveitar e agradecer, né, os nossos patrocinadores, né, que estão, né, provendo esses episódios. Nós já temos aí muitos episódios garantidos à frente, graças aos nossos patrocinadores, aqueles que estão fazendo, né, o oferecimento também no nosso podcast, do Podcardio, o podcast que acontece aqui nos estúdios da Brívido. Quero inclusive fazer mais uma menção ao escritório TMS Contabilidade do nosso amigo Tiago. Você que precisa de serviços contábeis e muito mais, né? Entre em contato com eles, o contato está aqui na tela. Vale muito a pena você ir lá e tomar um café e ser muito bem recebido pelo pessoal. Então, Tiago, TMS Contabilidade, tamo junto, parabéns por esse grande negócio que vocês têm aí. E Pastor Eric, quero agora aqui te cumprimentar. Obrigado, viu, por ter arrumado esse tempo que eu sei que é puxado. Eu que agradeço aí o convite, né? Deus abençoe, né, esse projeto e vai abençoar muitas famílias esse podcast que tá no... Amém, tenho certeza, legal. Então é isso, pessoal, estamos aqui agora encerrando mais um episódio do Podcardio, nosso podcast. Eu espero que você tenha curtido aqui esse bate-papo e eu te espero na semana que vem com o próximo convidado, que eu já aprendi a lição, não vou anunciar agora, porque se tiver alguma intercorrência, eu tiver que trocar de convidado, eu não tô nem enrosco, eu tô tranquilo. Então, na semana que vem, nos vemos para mais um episódio do Podcardio, nosso podcast aqui dos Estúdios da Brívido. Eu quero agradecer você, a nossa audiência, nosso amigo que tem nos acompanhado, e até a próxima semana, estaremos juntos, se Deus quiser. É isso aí, muito obrigado, valeu, obrigado mais uma vez, Pastor Eric. Obrigado.